Olá, sejam muito bem-vindos ao Último Lance. Deixem desde já o seu like, comentem aqui embaixo a cidade de onde vocês estão nos acompanhando. Bom, depois de uma temporada de 2025 com aquele gostinho de quase, sabe, onde os grandes títulos acabaram escapando, parece que tem uma mudança silenciosa, mas bem profunda acontecendo lá nos bastidores do Palmeiras. A gente se acostumou a ver o clube indo no mercado atrás de jovens promissores, mas os ventos assim parecem estar soprando para outra direção. O que está acontecendo por lá? Olha, essa é uma daquelas viradas de chave que podem definir uma era inteira. Não é só sobre contratar um ou dois jogadores. É sobre repensar uma filosofia. Uma filosofia que, vale dizer, foi a base de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube. Exatamente. É um movimento de altíssimo risco e, ao mesmo tempo, de altíssima ambição. Isso. E para a gente entender essa recalibragem de rota, a gente está com uma análise bem detalhada do Eduardo Rodrigues, lá do GE. O material traça um panorama muito claro. O clube está trocando o potencial futuro pela certeza do presente. Então, a nossa missão aqui é aprofundar essa análise. O que realmente motivou essa decisão, quem são as caras dessa nova fase e, o mais importante, o que isso significa para a busca incessante por títulos em 2026. Vamos lá. Porque entender essa mudança no Palmeiras é, no fundo, entender um dilema que todo grande clube no topo enfrenta uma hora ou outra. Como se reinventar para continuar vencendo. Certo, então vamos começar pelo começo. O diagnóstico. A matéria do GE aponta as decepções no Brasileirão e na Libertadores de 2025 como o estopim de tudo. E a palavra que ecoou lá na academia de futebol, dita pelo próprio Abel Ferreira ao renovar até 2027, foi consistência. O que, na prática, significa essa falta de consistência que ele apontou? Olha, essa é a palavra-chave, falta de consistência. É um diagnóstico bem mais sofisticado do que só dizer, o time jogou mal. Não se trata de uma ou duas derrotas. A matéria sugere que o problema aparecia na maratona de jogos. Pensa no calendário brasileiro. Você joga uma decisão de Libertadores na quarta e um jogo traiçoeiro pelo Brasileirão no sábado. O Abel percebeu que, ao rodar o elenco, ao precisar trocar 2, 3 peças por cansaço, por lesão, o nível de performance da equipe caía. E caía de forma muito acentuada. Então o problema não eram os 11 titulares. Era mais da 12ª à 20ª peça do elenco. A prateleira de baixo, vamos dizer assim, não estava no mesmo nível da prateleira de cima. Exatamente. O desnível era grande demais para um time que quer ganhar tudo. Em pontos corridos, você não ganha com 11 jogadores, você ganha com 20, 22. Verdade. E se seu lateral reserva, seu terceiro zagueiro, não conseguem manter o sarrafo lá em cima, você começa a perder pontos bobos. Aqueles que fazem toda a diferença lá em novembro, sabe? Claro. A consistência que o Abel cobra é essa capacidade de ser competitivo ao extremo, não importa quem esteja em campo. Entendi. E isso nos leva à solução que a diretoria propôs, que a matéria define de um jeito muito curioso. Buscar os jogadores nível Andréas Pereira. Confesso que essa referência me chamou a atenção. É um jogador de qualidade indiscutível, mas que, para uma parte da opinião pública, ficou marcado por um erro decisivo numa final de Libertadores. Por que usar justamente ele como parâmetro? Essa é uma ótima pergunta, porque a escolha é muito simbólica. Diz muito sobre a nova mentalidade. Não se trata de buscar um jogador à prova de falhas, porque isso, não existe no futebol. Certo. A referência ao Andréas Pereira é sobre o padrão mínimo de qualidade. É contratar um atleta com formação europeia, com passagem por gigantes como o Manchester United, que chega com um repertório técnico e tático que não precisa ser desenvolvido. Ele já vem pronto. Ou seja, é um jogador que, mesmo num dia ruim, entrega uma performance nota 6, enquanto uma aposta jovem, num dia ruim, pode entregar uma nota 3 ou 4. É sobre reduzir a margem de erro, a imprevisibilidade. Perfeito. É exatamente isso. Nível Andréas Pereira é um código para sem surpresas. É um jogador que já viveu a pressão de grandes jogos, que não vai sentir o peso da camisa e que, principalmente, oferece impacto imediato.
A diretoria e o Abel, eles parecem ter chegado à conclusão de que não há mais tempo nem paciência para esperar um talento florescer. A necessidade é de rendimento aqui e agora. E essa filosofia já tem nome e sobrenome. O primeiro movimento no mercado foi a contratação do Marlon Freitas, volante de 30 anos, que era capitão e o cérebro do Botafogo campeão da Libertadores de 2024. Se a ideia era passar um recado, acho que foi bem claro, né? Foi um manifesto. Contratar o capitão do time, que acabou de te eliminar, e ganhar o principal título do continente é uma demonstração de força. E mais que isso, de clareza estratégica. O Marlon Freitas é a personificação dessa nova política. Ele não é uma promessa para o futuro, ele é uma solução para o presente. A matéria do GE acerta em cheio ao colocar ele como pilar dessa nova construção. E ele chega para uma posição que foi um tanto instável em 2025, certo? A fonte menciona a venda do Aníbal Moreno, que era um jogador importante, e uma certa oscilação do Emiliano Martínez. O Palmeiras sentiu falta de um dono ali para a posição de primeiro volante. Sentiu e muito. O que o Marlon Freitas traz e que talvez tenha faltado não é só poder de marcação. Ele é um organizador. Um organizador. Sim, um jogador que dita o ritmo da partida, que sabe a hora de acelerar, a hora de cadenciar. A chegada dele não é só uma reposição, é um upgrade no cérebro da equipe. Entendi. O meio-campo é o coração de um time. E o Palmeiras está contratando um cardiologista especialista para garantir que o ritmo seja constante e forte durante os 90 minutos. Isso me leva a pensar, a chegada de um jogador com esse perfil mais cerebral pode sutilmente alterar o jeito do time jogar? O Palmeiras do Abel sempre foi marcado por uma intensidade, uma verticalidade muito grande. Ter um jogador mais pensador ali no meio pode mudar um pouco isso. É uma possibilidade. Não acredito numa mudança drástica de filosofia, a intensidade é inegociável para Abel. Claro. Mas a presença do Marlon pode dar ao time mais alternativas. Talvez um controle maior da posse de bola em certos momentos, uma capacidade de esfriar o jogo quando for preciso. Ele adiciona uma nova ferramenta na caixa de ferramentas do treinador. É a diferença entre ter só um martelo e ter um canivete suíço. Boa analogia. E é aqui que a discussão fica realmente interessante. Porque essa contratação, essa filosofia, representa uma quebra quase total com o modelo dos últimos anos. A matéria lista uma série de nomes que chegaram recentemente como apostas. Diay, Kelfen, Jefté, Maurício, o próprio Aníbal Moreno. Era um método claro: identificar jovens com potencial, comprar barato, desenvolver e eventualmente lucrar com a venda. Um modelo que, diga-se de passagem, foi extremamente bem sucedido. Ele financiou o clube e trouxe títulos. O Palmeiras virou referência na América do Sul nesse tipo de operação. Exato. E aí fica o paradoxo. Por que abandonar ou pelo menos diminuir drasticamente a aposta num modelo que te colocou no topo? A matéria cita um número impressionante: 700 milhões de reais gastos em reforços nesse período. Agora, a palavra de ordem é ser mais assertivo. Parece uma contradição. Parece, mas se a gente analisar o ciclo de vida de um time campeão, faz todo sentido. O modelo de apostas é fantástico para construir uma base, para erguer as paredes do império, sabe? Você traz um Danilo, um Gabriel Menino, um Piquerez, e eles viram a espinha dorsal. Mas uma vez que o império está construído e você está no topo, o desafio muda. Não é mais sobre construir, é sobre se manter lá. Certo. E para se manter no topo, a pressão por resultado imediato é brutal. A janela para experimentação, para esperar um jovem maturar por 6 meses, ela simplesmente desaparece. A régua sobe. A tolerância do torcedor e da própria diretoria para um ano de transição é zero. Exatamente. E o custo do erro também aumenta exponencialmente. Uma aposta de 10 milhões de euros que não vinga num time em formação é um problema. A mesma aposta que não vinga num time que precisa ganhar Libertadores é um desastre. Pode ser a peça que faltou. Exato, pode ser a peça que faltou para a glória. Ser assertivo, como a fonte aponta, significa que o clube não pode mais se dar ao luxo de errar.
Jogadores como Marlon Freitas, embora mais caros na aquisição e sem valor de revenda, oferecem um risco de performance muito, mas muito menor. É uma troca consciente, então. Troca-se o potencial de um lucro financeiro gigantesco no futuro por uma probabilidade maior de lucro esportivo no presente. É a melhor definição possível. O Palmeiras está dizendo para o mercado e para si mesmo: nosso foco absoluto para 2026 é levantar troféus. A valorização de ativos, que era um pilar do projeto, agora parece ser secundária em relação à necessidade de empilhar taças. É um movimento de um clube que se vê como uma potência estabelecida e age como tal. Ok, com essa nova diretriz bem clara, o que a gente pode esperar para o resto da janela de transferências? Marlon Freitas foi só o começo. A matéria sinaliza que o clube continua no mercado e com alvos bem definidos. E os alvos revelam tudo sobre a estratégia. Não há especulação sobre pontas dribladores ou meias de fantasia, sabe? A busca é por concreto e aço. É para fortalecer a estrutura do edifício. A fonte aponta 2 áreas prioritárias. A primeira é um zagueiro. A possível saída do Mikael abre uma lacuna e a ideia seria trazer um nome para brigar de igual para igual com os titulares: Gomes, Murilo e Bruno Fux. A meta é ter 4 zagueiros de primeiríssimo nível. O que me chama a atenção aqui é a mentalidade por trás disso. A maioria dos clubes se contenta em ter uma dupla de zaga titular e 1 ou 2 reservas ok. Verdade. Abel quer 4 titulares. Por quê? Porque ele sabe que em outubro, com semifinal de Libertadores e reta final de Brasileiro, ele provavelmente não vai ter os 4 à disposição. E ele não quer ver o sonho de um título ruir, porque o 4º zagueiro não tem o mesmo nível dos outros. Isso se conecta de novo com a busca por consistência. Diretamente. É ter uma defesa de elite em campo em todos os 60, 70 jogos do ano. É a ideia de que a força de uma corrente é determinada pelo seu elo mais fraco. Ele quer que o elo mais fraco do sistema defensivo seja, na verdade, muito forte. Perfeito. E a outra posição mencionada, claro, é a consolidação do setor de primeiro volante. A chegada do Marlon Freitas foi o grande passo, mas a matéria indica que o clube pode não parar por aí, talvez buscando mais um nome para dar ainda mais solidez e opções ao setor. Mas é curioso, né? As 2 posições alvo, zaga e primeiro volante, formam o que a gente chama de espinha dorsal defensiva. Não se fala num substituto para o Endrick, por exemplo, ou um ponta para disputar com o Dudu. A prioridade é a retaguarda. Isso é puro Abel Ferreira. A filosofia dele que levou o Palmeiras a tantos títulos é a de que times são construídos de trás para frente. Ele parece ter olhado para 2025 e concluído que em momentos decisivos o time foi vulnerável. Sei. Sofreu gols ou perdeu o controle de jogos por uma desatenção, uma queda de rendimento no miolo do time. Ao trazer experiência para a zaga e para a cabeça de área, ele está tentando vacinar a equipe contra esse tipo de problema. Entendi. É a busca por controle, por reduzir o número de sustos. A ideia é essa, a nossa defesa for uma fortaleza quase intransponível. A qualidade que a gente tem do meio para frente vai, em algum momento, resolver o jogo. Faz todo sentido. Menos caos, mais controle. Essa parece ser a receita para 2026. Então, se a gente amarrar todas essas pontas, o retrato que emerge é o de um Palmeiras em momento de transição. Não uma transição de identidade ou de técnico, mas uma transição de perfil de elenco. É uma aposta consciente na experiência, na casca, em detrimento da juventude e do potencial. É uma recalibragem fina e muito corajosa. Um ajuste num projeto vitorioso, reconhecendo que a fórmula que te levou até o topo talvez não seja a mesma que vai te manter lá. É um sinal de maturidade e de inconformismo, de não se acomodar com o que deu certo no passado e buscar ativamente novas maneiras de se manter relevante e dominante. Uma conclusão poderosa. E ao observar esse movimento todo, essa mudança de filosofia, fica uma reflexão final no ar, algo que a própria matéria inspira. Sim, e que levanta uma questão fundamental para o futuro do clube. O Palmeiras se tornou uma potência na última década não apenas pelos títulos, mas por ser uma fábrica de talentos. As crias da academia foram um pilar financeiro e técnico. Endrick, Danilo, Gabriel Menino, a lista é imensa. Exato. Com esse novo foco em jogadores prontos, de 30 anos, como o clube vai equilibrar as duas coisas?
Como manter a necessidade de vitórias imediatas, que exige um Marlon Freitas, sem sufocar o espaço para o surgimento de um novo Endrick. Esse equilíbrio entre o presente e o futuro, entre a carteira e a base, talvez seja o maior desafio estratégico do Palmeiras para os próximos anos.